Integração News. Salve, salve, fã do Paradesporto que acompanha a Integração News no YouTube. Trazemos mais um informativo do futebol de cegos para você a partir de agora. Hoje você vai conferir as informações sobre a primeira jornada do Grupo Norte do Campeonato Italiano de Futebol de Cegos, que acontece em Crema, na Itália, nos dias 6 e 7 de abril. E vai conferir também a lista dos atletas que vão estar participando então do Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cegos, que acontece em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Você que quer aprender ou aprimorar o seu conhecimento sobre a informática por meio do leitor de tela NVDA, ou está precisando daquela editada bacana no seu áudio, entre em contato com o orientador e editor de áudio Wallace Vieira por meio do seguinte número de WhatsApp: 27 992 25 85 28. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. No próximo sábado, dia 6 de abril, e no domingo, dia 7 de abril, será realizado o primeiro encontro do Grupo Norte do Campeonato Italiano de Futebol de Cegos, a temporada 23-24. Assim como no Grupo Sul do Campeonato Italiano, são 5 equipes participantes, que são os seguintes: o atual campeão italiano de futebol de cegos e também da Copa Itália, o Crema 1908, a equipe do RG Ticino, IV Firenze, ASD Liguria Non Vidente e o Insuperabile SSD RL. Os jogos deste primeiro encontro serão disputados na cidade de Crema. Já as partidas da segunda jornada da competição acontecerão nos dias 27 e 28 de abril também deste mês em Firenze. Lembrando que o fuso horário da Itália em relação ao fuso horário brasileiro é de 5 horas a mais para o país europeu. E as partidas poderão ser acompanhadas ao vivo pelo Facebook da FISPIC, que é a federação que rege então as modalidades paralímpicas na Itália. Vai estar transmitindo os jogos deste final de semana do Campeonato Italiano. Trazendo para você os jogos então deste primeiro encontro do Grupo Norte do Campeonato Italiano, no sábado, dia 6 de abril, 5 horas da manhã pelo horário de Brasília, tem Crema 1908 contra o RG Ticino. 7 horas da manhã, Insuperabile contra Liguria Non Vidente. 10h45, a equipe do Firenze enfrenta o Crema 1908. E ao meio-dia e 45, RG Ticino contra a equipe do Liguria Non Vidente. No domingo, dia 7, nós teremos apenas 2 partidas que completam então esta primeira jornada. Às 4h30 da manhã, Firenze e Insuperabile, e às 6h30, Liguria Non Vidente contra a equipe do Crema 1908. São, portanto, os jogos desta primeira jornada do Grupo Norte do Campeonato Italiano de Futebol de Cegos. Você ainda não é inscrito no canal da Integração News, então aproveita, adiciona sua inscrição no nosso canal, deixe o seu like, nos ajude a crescer cada vez mais. Ative o sininho das notificações e divulgue este conteúdo para seus amigos, para que mais pessoas conheçam então o nosso trabalho. A Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais divulgou no último dia 3 de abril de 2024 a relação de atletas que estão inscritos para participar do Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cegos, edição de 2024, que vai ser realizado na cidade de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, entre os dias 8 a 13 de abril. O torneio vai contar com a participação de 10 equipes dos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e também do Espírito Santo.
Nesta edição de 2024, o Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cegos vai oferecer 2 vagas para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B da modalidade. O torneio nacional vai acontecer no mês de setembro no CT Paralímpico em São Paulo. Para as equipes que já não estejam classificadas em alguma das divisões, no Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cegos, 5 equipes integram o Campeonato Brasileiro da Série A de 2024. Ou seja, das 10 equipes, 5 já têm vagas asseguradas na elite da modalidade. Então as outras 5 irão em busca das 2 vagas para a Série B. As equipes que estão na Série A do Futebol de Cegos em 2024 e que vão participar do Regional Sul-Sudeste são a Sergues, HFUC, a PADV, INV e também a equipe do Maestro. Normalmente, os regionais concedem apenas uma vaga para o Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos. Porém, a equipe da Uresse, do Rio de Janeiro, que possuía a sua vaga assegurada na segunda divisão do Campeonato Brasileiro pela equipe ter sido rebaixada então da Série A em 2023, desistiu de disputar o Regional Sul-Sudeste neste ano, o que abre mais uma vaga então para o torneio nacional do segundo semestre. Portanto, das 5 equipes, 2 vão garantir então a sua vaga para o Campeonato Brasileiro da Série B via Regional Sul-Sudeste. Assim deve acontecer também no Regional Nordeste e também no Regional Centro-Norte, que são as outras 2 competições programadas para acontecer neste ano. Vamos trazer agora para você a relação então dos atletas inscritos por cada uma das 10 equipes que vão estar neste Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cegos. A Sergues, Associação dos Cegos do Rio Grande do Sul, tem como técnico o Christian Welter. Os goleiros da equipe são Daniel Fonseca e Douglas Neves. Os atletas de linha são Adrian Borges da Silva, Altair Paulo Welter, o Angel Antônio Flores Guardado, Carlos Remos, Cleverson Diego da Rosa Soares, Edson Claudiano da Silva, Luciano Barbosa de Oliveira e Marcos Braga dos Santos. A HFUC, atual tetracampeã do Regional, Associação Gaúcha de Futsal para Cegos, tem como técnico Rafael Astrada. Os goleiros Felipe Tolfo e Luan Gonçalves. Os atletas de linha André Trevisol, o Froilan Durval Padilha ou o Coque Padilha, Gabriel Penedo Batista, Leonardo dos Santos Oliveira, Rafael Martins, Raimundo Nonato e o Ricardinho, o Ricardo Alves. A PADV, a Associação de Pais, Amigos e Deficientes Visuais de São Bernardo do Campo, São Paulo, tem como técnico Antônio Tafarel Carvalho. Os goleiros João Victor Sampaio e Renan Wallace Alves. Os atletas de linha Aleph Nogueira, Anael Oliveira, Francisco Souza, Itamar Júnior de Oliveira, Jefferson Henrique Rodrigues, Cauã Sabino, Luiz Felipe da Silva e Marco Antônio da Silva Batista. A Astefipel do Rio Grande do Sul, a Associação dos Deficientes Físicos de Pelotas, tem como técnico Fábio Renato Barcelos. Os goleiros Douglas Goulart e Patrick de Castro. Os atletas de linha Anthony Michael Gonzalez, Aulino Adão Dias, Clairton Silva Silveira, Danilo Ferreira da Silva, Diego Ferreira Lemos, Sandro Martínez e Valmir Paulo Sten. O CFA do Paraná, o Clube de Futebol Adaptado, tem como técnico Paulo Roberto Moreira. Os goleiros Alessandro Macedo e Gerson Felipe Alves. Os atletas de linha o Ângelo
Antônio Matias, Atahualpa Campos, Maicon Ferreira da Silva, Marlon Bruno da Silva e Rui Kelson Lopes Fonseca. O INSEP de São Paulo, o Instituto Socioesportivo para Atleta, tem como técnico o Francisco das Chagas. Os goleiros, Guilherme de Souza Silva e o Johnny Faganelli. Os atletas, Ayrton Luiz Peçanha, Bruno Gabriel Moreira dos Santos, Danilo Silva de Lima, Fabrício Medeiros, Cleiton Lucas Massaneiro, Luiz Otávio Elias, Rodrigo Alves de Souza e Walter Giraldo Gomes. O INV de São Paulo, o Instituto Nova Visão, tem como técnico Luiz Roberto de Barros. Os goleiros, Yuri Gabriel Freire e Kaique Silva Barros. Os atletas de linha, Brian Emanuel Pereira, Darley Aparecido de Oliveira, Eduardo Júnior de Oliveira, Júlio César Serpa, Marlison Duarte, Ronildo Alves e Sandro Laina. O Projeto Maestro da Bola do Paraná, tem como técnico Josinaldo Souza. Os goleiros, Abraão Frazão e Giovanni Montenegro Batista. Os atletas de linha, Cássio Reis, Edivan Freitas da Silva, Emerson Carvalho, Jefferson da Conceição Gonçalves, o Jefinho, Maurício Dumbo, Thiago da Silva e o Thiago Santos Nascimento. O SAJO, que é o Serviço de Assistência São José Operário, do Rio de Janeiro, do técnico Fábio Alexandrino, tem como goleiros Felipe de Souza Silva e o Renan Oliveira Gomes. Os atletas de linha são Carlos Ivan Figueroa, Gustavo Costa dos Santos, Jonas Flor Gomes, Júlio César Flor Gomes, Moisés da Silva Laia, o Nájilo Júnior do Espírito Santo, Raul Ferrares Alves. E a Unicep, a União de Cegos Dom Pedro II do Espírito Santo, tem como treinadora a Josiane Volpe Fernandes. Os goleiros da equipe são Ismael Soares de Vargas e o Jonas Silva Júnior. Os atletas de linha, Alberto Vieira Teixeira, Giliard Lúcio Pereira, João Alves dos Santos, Jurandir Serapião dos Santos, Lucas Thiago do Prado, Moisés Soares dos Santos, Patrick da Silva de Oliveira e o Rogério Souza da Silva. Esta, portanto, a relação dos inscritos das 10 equipes do Regional Sul-Sudeste de Futebol de Cegos. Com mais um boletim do Paradesporto para a Integração News, Jorge Daniel. Integração News. Junto com você no esporte paralímpico.